A paz do Senhor, amados irmãos. Lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. 24 de abril, última lição desse mês de abril do nosso segundo trimestre. Muito bem, o texto áureo está em Mateus, capítulo 5, versículo 22, já que nós estamos estudando o Sermão da Montanha, ou seja, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Mateus 5, 22 diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. A verdade prática declara: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Muitas vezes que eu estou orando, eu peço para o Senhor Jesus: Jesus, tira de mim tudo que não te louvo. O salmista fazia isso, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Então, irmão, você tem que pedir para o sangue de Jesus lavar o seu espírito, lavar a sua alma, lavar o seu interior e tirar todo o sentimento que não glorifica a Deus, toda raiz de amargura, toda mágoa. O sangue de Jesus tem poder para purificar o seu interior. Cólera, ira, falta de perdão, isso vai criando doenças psicossomáticas e vai refletir no corpo. Vai refletir no corpo. Então, peça para o Senhor Jesus lavar o seu interior. Quando você for orar, fala: Senhor Jesus, lava o meu espírito no teu sangue, sonda o meu coração, tira toda a mágoa, toda a ira, toda a contenda, tudo que não te glorifica. E o sangue de Jesus vai lavar o seu interior. Glórias a Deus. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário de Mateus capítulo 5, versículo 22. Você já percebeu? As minhas aulas é quase um bate-papo. Como se eu estivesse aí no seu lar tomando um cafezinho com você. Tá? Eu vou conversando com você, na verdade. Porque isso é uma espécie de pré-aula. Eu quero que você tenha um conhecimento geral, para você chegar com segurança na sua sala de aula para ministrar a lição. Para você chegar com segurança, você pelo menos conhece a ideia. Então, a gente vai aqui dando ideias, pontos, obviamente, o contexto é da lição, mas a gente vai apresentando algumas condições para que você tenha, então, com a graça de Deus, uma aula abençoadíssima. Nosso textuário, Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Bom, o textuário desse domingo, então, não diferentemente do domingo que passou, está entre os versículos 17 e 48, que é sobre o cumprimento da lei e dos profetas. Mas esse versículo é um pouco maior, né? Aqui pode ver que tem um parênteses com 3 pontinhos. Vamos lê-lo inteirinho? Bom, a primeira parte está aí no seu textuário. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Esse é o nosso textuário. Mas o versículo continua: e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que ele chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então o versículo é maior, né? Bom, o termo raca aqui, que não está no nosso textuário, porque ele foi cortado, né? É com frequência identificado por uma expressão rabínica, reca, que significaria o quê? Imprestável. Essa é a ideia. Ou miserável. Tá? Teria o mesmo sentido de insensato, o raca, que o reca, né, do hebraico. Mas pode ser também um insulto grego, rakas. Rakas significa, provavelmente, seria um vocativo. Foi encontrado isso na Grécia Antiga, num pergaminho. E o significado exato ainda está desconhecido. O que se sabe desse vocábulo é que provavelmente ele seja um insulto na cultura grega. 4 vocábulos gregos indicam
a palavra insensato, moros. São conhecidos como imprestável ou miserável na literatura rabínica, como que a gente já viu, mas tem uma outra expressão hebraica também conhecida, que é o morê, mas não é o morê de professor, né? Tem o morê, que é professor, com resh, né? Esse é o morê com ra, né? Que é diferente. Ele significa teimoso, né? Aquela pessoa insubordinada. E ele diz aqui, eu porém vos digo que. Então o Senhor Jesus assume a posição de um outro Moisés. Que, ó, Moisés falou aquilo, eu porém, quer dizer, ó o nível, né? Eu porém. Porque ele também, em partes, acaba criando um novo mandamento, né? Novas leis. Mas a grande diferença é que Jesus expõe o real sentido da lei, né? E não aquela superficialidade, como nós discutimos na última lição, de ficar só no ritual e em questões menos relevantes. No grego, o eu aqui, eu vos digo, é uma questão enfática. E olha que exatamente pelo fato do Senhor Jesus falar dessa maneira, eu vos digo, né? Eu estou pensando, eu meditei muito, não, eu vos, né? E isso é bem diferente dos rabinos de Israel, né? Porque os grandes líderes, os rabinos, eles nunca usam essa expressão eu. Não, o eu é Deus só que usa, né? Eles segundo o abençoado rabino, não sei o que lá, segundo Chicano, o santo profeta Beltrano. Jesus não. Moisés falou isso, né? A lei, mas os antigos disseram, eu vos. E exatamente as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, né? Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Existe uma colocação aqui no nosso textuário, assim, eu porém vos digo que, qualquer que, aí vírgula, sem motivo. Essa expressão aqui, sem motivo, ela aparece em muitos manuscritos, mas não nos manuscritos mais antigos. Ela aparece nos manuscritos mais novos, essa frase, sem motivo. Na patrística, por volta do ano 150, nós temos a obra de Justino Marte, ou Justino de Roma, que é do século II. Ele não cita essa referência, ele cita a passagem, né, exatamente essa passagem aqui, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem colerizar contra o seu irmão, será reduzido. Ele não cita a expressão sem motivo, porque de fato os manuscritos mais antigos não têm essa interpolação, né? Essa colocação sem motivos. Obviamente, a variante foi adicionada por algum escriba, a fim de evitar, talvez, uma declaração assim, tão pesada, tão crua, né? Ele falou sem motivo, porque pode ser que em algum contexto haja algum motivo, né? Talvez foi essa a intenção do escriba, mas aqui ele não pode querer interpretar, né, a Bíblia. Ele tinha que pôr então como uma nota de rodapé, né? Mas não tem exceção no texto, é isso mesmo. Então essa expressão sem motivo não está presente nos melhores e mais antigos manuscritos, tá? Só para sua informação. Aí ele continua, assim, colerizar contra seu irmão será réu de juízo. Bom, entre os judeus havia 3 níveis de culpa, tratados pelos tribunais próprios e com o julgamento próprio. A condenação mais severa era a que determinava o lançamento do corpo no vale de Rinom, ou então no chamado Geena, né? Porque mostrava a desgraça total daquele indivíduo. Os níveis de culpa e julgamento também diferem no reino do Messias. Jesus mostra que todos os homens são irmãos, como na história do bom samaritano. Assim ele levou a dignidade humana, bem como cada indivíduo. Então, atribuindo tal valor a cada homem, dificilmente um assassinaria o outro. Se uma pessoa realmente respeitasse o outro, dificilmente se lesaria uma outra pessoa. Então, para Jesus, a atitude de ira contra um membro da humanidade é um crime seríssimo. Seríssimo. Tão sério que merece mesmo o castigo imposto ao assassino. Que está, você pode ver isso no versículo 21.
Então Jesus não advoga que a ira seja punida com a morte, não é isso, mas ele ilustra com essas palavras quão sério era para ele esse pecado. A presença da ira indica a falta de amor. O amor ao próximo foi classificado como o segundo mandamento na ordem de importância. Primeiro, o mandamento vertical, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, horizontal, e a seu próximo como a ti mesmo. Então, dentro desse espírito da lei, aquele que se ira contra o seu irmão quebra o espírito de um dos mais importantes mandamentos de Deus. E há uma passagem na Bíblia que diz: irai-vos, mas não pecai-vos, né? Então precisa tomar muito cuidado para a gente ter o domínio próprio e não ser escravo das reações carnais da nossa vivência. Então nós precisamos muito da graça de Deus. É aí que entra de novo a questão. Não é difícil quando você é uma pessoa espiritual. É difícil quando você vive na carne, né, irmãozinho? Aí é dureza, né? Mas se você ora, se você lê a Bíblia, se você busca o batismo no Espírito Santo, se você procura ter uma vida de santidade, de amor, então não é difícil, tá? Bom, a introdução dessa lição. O Senhor Jesus, no Evangelho, ele vai falar uma série de questões, mas é importante nós sabermos que o fato de Jesus dar um sentido real da lei, e nesse sentido não é que ele aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Então não pode se usar a expressão de antinomista, ele é antinorma. Não é isso. É que ele consegue entender o espírito da norma, né? Então nós vamos ver essa seção bíblica de Mateus capítulo 5, 21 e 26, como objeto então do estudo dessa lição de número 4. Primeiro, o Evangelho então não é antinomista, não é antinorma, antilei. Mas primeiro você precisa saber o que é antinomismo, né? Antinomismo ou antinomista é uma palavra que vem do grego. Anti quer dizer contra e nomos, lei. Então, contra a lei ou ao contrário da lei. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Quer dizer, pelo fato de Jesus ter cumprido a lei, então muitos pensam que o cristianismo é antinomista, é contra normas. Não é bem assim, tá? Então, diz assim, a palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Tem gente que acha, não, Jesus já cumpriu, então, não. Tá bom, Jesus cumpriu, mas tem validade a expressão não assassinarás, não furtarás. Tem validade, não é verdade? Como eu já disse para vocês, os 10 mandamentos, na última lição eu expliquei isso. 9 mandamentos têm uma percepção universal e moral. Tira o sábado, que é cerimonial, é ritual, mas os outros 9 mandamentos são, sim, relevantes, tá? Então, defensores do antinomismo, que acham que não precisa de normas, não precisa de lei, ou seja, contra a lei, acham que a lei não teve origem em Deus Pai. E por isso ela deve ser rejeitada. Quer dizer, é uma interpretação equivocada, né? E, por outro lado, tem aqueles que acham que tem que seguir a lei, como os judeus que já estavam completamente fora da realidade das coisas de Deus no Novo Testamento. São os extremos, né? Mas o importante é nós compreendermos que nós não somos antinomistas, tá? Pelo contrário, nós temos sim orientações. Jesus fala sobre os seus mandamentos, né? Um novo mandamento vos dou. Então, são normas, né? Mas para a vida, né? 1.2, a lei e o Evangelho. Conforme visto na lição anterior, então Jesus não desprezou a lei. Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu o espírito da lei. Em Mateus capítulo 5, versículo 21, vemos claramente isso. A expressão ouviste o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva do ponto de vista de uma lei revelada por Deus a Moisés. Então havia uma referência. Aí ele vai cumprir aquilo dentro do espírito do que o Espírito de Deus propôs quando deu a lei.
e não como os homens estavam fazendo da lei, né? Apenas não passavam de hipócritas, né? Diferentemente dos escribas, então, e dos fariseus, o Senhor Jesus deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus em revelá-la. Então, se você vê, por exemplo, Êxodo 23, diz: não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, o Senhor Jesus ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração humano. A partir do quê? Da ira, do ódio, da cólera. Olha a profundidade do Senhor Jesus, né? Agora, a gente precisa tomar cuidado com esse contraste entre legalismo e antinomismo. Uma hora legalista, outra hora não tem norma. Então precisa ter equilíbrio, né? O legalismo é uma atitude que se concentra na observância de uma prática religiosa das leis como elemento determinante para a comunidade alcançar o favor de Deus. É aquela coisa que Jesus condenou, né? Um ritual sem vida. Pelo contrário, pessoas nem sabiam o que estavam fazendo aquilo, né? Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. É o nicolaísmo, né? Uma espécie de nicolaísmo. A graça de Deus é tão enorme que eu posso fazer qualquer coisa que eu vou ser perdoado, né? Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo. E o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Lembrando que, sede santo, porque eu sou santo, disse o Senhor. Como amamos todo o conselho de Deus revelado na Bíblia, então os princípios morais divinos revelados na Bíblia são importantes para nós. É a palavra de Deus. Os princípios da Bíblia são atemporais, válidos em qualquer época, em qualquer cultura. É por isso que o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Os extremos. Os extremos são sempre um problema. Sabe? 8 ou 88, 4 ou 44. Isso é muito ruim. Ou tudo ou nada. Não pode ser assim, irmão. Tem que ser equilibrado. Tem que ter equilíbrio. 2. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Olha. 2.1. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada. Olha só o que ele diz. Olha só o que diz João, capítulo 3, versículo 15, a primeira carta de João. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, o Senhor Jesus aprofundou na interpretação do sexto mandamento, não matarás. Não é por acaso que o verbo irar no grego é ogizo, significa provocar, incitar, estar zangado, estar enfurecido, provocar a ira. Até para os filhos, né? Eu não provoquei a ira dos vossos filhos, né? Então a fúria, a ira de Caim levou a ele cometer o primeiro homicídio. Que homicídio? Matando seu próprio irmão Abel. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que antecipam o homicídio. É possível você matar uma pessoa com uma palavra. Uma palavra. Existem relacionamentos de casais que está muito complicado por causa de palavras. É marido que fala coisas que não devem ser ditas, esposa que fala coisas que não devem ser. Irmão, é uma destruição, é um verdadeiro homicídio de relacionamento. 2.2. A cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que o servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana. Não tem jeito da pessoa falar, irmão, nunca fiquei irado, nunca fiquei bravo. Claro que ficou, irmão. Para de falar bobagem. Claro que você ficou nervosinho, isso é do ser humano, é da natureza humana. Então, claro que fica nervoso. Vai dizer que não, mas eu nunca fiquei nervoso na face. Que é isso, irmão? Então você não é humano. Então você é um ET. Não tem lógica isso. Claro que você já ficou. Isso faz parte da emoção humana. É igual a pessoa falar, mas eu nunca fiquei triste. Então você tem problema. Porque a tristeza faz parte, é uma reação humana, como a alegria.
Então ficar nervosinho é a nossa humanidade. Agora, a Bíblia vai orientar-nos. Então a Bíblia, nós vemos pessoas justas se irando contra o pecado, por exemplo, se revoltando contra atos desumanos, contra desrespeito à palavra de Deus. Você vê isso no profeta Oséias, capítulo 4, ele fica irado, mas isso em relação ao desrespeito às coisas de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam no templo um covil de ladrões. Embora aqui, irmão, é uma outra questão que talvez a gente tenha que repensar, né? Que não é ira, né? É zelo. Que é zelo. Tá? Ele põe como ira, né? Eu não colocaria como ira aqui. Eu colocaria como zelo. É diferente, irmão. Porque ira está muito associada a você ficar nervoso, desequilibrado, tô irado. Agora, zelo está mais ligado ao respeito, ao cuidado por algo. Você não está irado, você tem zelo por aquilo. O zelo te provoca uma reação de proteção, de cuidado. Então eu não usaria a expressão aqui ira como o nosso, também não sei se foi o pastor Ziel ou se foi a CPAD. Eu não utilizaria a palavra ira aqui. Então você que vai dar aula, eu sugestiono para você usar a expressão zelo. Uma vez eu vi um pregador, coitado, sabe o que ele falou? Olha, Jesus perdeu a cabeça quando viu os cambiadores, chamou todo mundo de ladrão. Que fraqueza, irmão. Que é isso que Jesus perdeu a cabeça, irmão? Jesus nunca pecou. Nunca pecou, irmão. Não houve engano. Jesus é o homem perfeito, é o verbo que se fez carne. Então, eu não usaria que nosso Senhor manifestou ira contra os que já não. É ira, é zelo, a Bíblia fala zelo, tá? Bom, aí ele vai dizer aqui, ó, entretanto a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro ou se é a obra da carne. Tipo pecaminoso, orgulhoso, né? Porque de fato existem sentimentos que geram ira, mas vêm da própria vaidade, né? Então uma pessoa muito orgulhosa, ninguém pode ser melhor que ela, ela fica nervosa. Mas aí é do pecado, né, irmão? Por isso que eu separo ira e zelo. Para mim aqui é diferente. Então, por exemplo, se você protesta contra um ato pecaminoso de injustiça, é zelo pela verdade, não é uma ira. Para mim, ira está mais associado a algo zangado, enfurecido, a algo muito pecaminoso, a expressão ira. Por isso que eu não atribuo a palavra ira para Deus. Mas eu entendo a colocação aqui, ele pega aquela ideia, irai-vos, mas não pecai-vos, né? Você pode até ficar nervosinho em algum momento, mas não peque, tá? Mas associar ira por algo bom, eu acho que é questionável isso. Para mim, ira sempre é uma coisa negativa. Mesmo quando você irou, você ficou nervoso, pode ser por uma coisa justa, então pode ser que aquilo não é bem ira, seja um zelo. Agora, você irou, ficou irado, nervoso, por alguma coisa meio carnal, né? Tá? Então, o imperativo bíblico fala que a ira não pode nos dominar. Por quê? Porque a ira é algo ruim, irmão. Se fosse bom, poderia. Tá vendo? Já matou aqui, ó. Por que a ira não pode dominar? Por que a ira não pode te dominar? Porque é ruim, porque é uma coisa negativa. Agora, zelo não é uma coisa negativa. Você tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Tá vendo? Aí você tem que ter. Agora, você, irmão, tem que ter ira pela coisa de nada. Irmão, tem que ter ira pelo pecado. Ira pelo pecado. Eu não vejo lógica nisso. Tanto é que a Bíblia fala, irai-vos, porque isso é de uma reação humana. Em algum momento você vai ficar nervosinho, mas não pecai-vos. E diferentemente é você ser zeloso das coisas de Deus, né? Até Paulo fala que os judeus são zelosos. Não tem entendimento, mas são zelosos. Tem zelo, mas não tem entendimento, né? Então, esse 2.2 aqui, eu questiono sim a maneira que houve a interpretação. Agora, eu não sei se isso foi na digitação ou se é a opinião do pastor Osiel. Realmente eu não sei.
O valor da pessoa humana. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus enfatiza o valor da pessoa humana. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele fala que você não pode chamar ninguém de raca. Ou seja, você não pode chamar uma pessoa de inútil, cabeça oca, cabeça vazia. Não pode, irmão. Isso é igualado à blasfêmia. Então é seríssimo isso, sabe? Irmão, às vezes você vê até dentro da igreja, a pessoa fala, esse pastor é cabeça de barco. Não pode, irmão. Não pode fazer isso aí não, tá? Chamar a pessoa de louco é o fim da picada. O grego é moros. Moros significa ímpio, incrédulo, conduta moralmente desprezível. O que ocorre hoje, irmão, eu como professor na rede pública, muitas vezes a pessoa fala, ô louco, quer dizer, mas não é aquele louco. É uma expressão idiomática. Nossa, ô louco! Mas não é essa aqui, tá? Então cuidado também para não se radicalizar, né? Aí a pessoa faz uma exclamação, ô louco! Irmão, não pode, é pecado. Não. Oh, meu Deus do céu. Sabe, esse radicalismo não pode ser assim, irmão. Tem que ser, né, ser uma expressão. Igual a pessoa fala, nossa, irmão, não pode. Nossa, tem a ver com a Nossa Senhora. Não. O mundo não é assim, irmão. Existem expressões idiomáticas. A pessoa não está pensando nem nada em religião. É uma expressão. Nossa, mas é que não sou. A pessoa fala, caramba, né? Ô louco. Essas são expressões, irmão. Não confundir com uma pessoa que vai dizer que uma pessoa é moralmente desprezível. É uma outra coisa, né? Sabe, às vezes eu percebo que as pessoas são meio radicais, né? E precisa saber o contexto, tá? Observe que, para quem manifestasse esse tipo de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio, ia para o julgamento, né? E condenado pelo sinédrio. E aí o que acontecia com essa condenação? Ele poderia receber a condenação do fogo do inferno, que no grego é Geena, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete o homicídio, mas igualmente quem nutre a cólera, quem permite que o coração tenha sementes de ódio, de rancor. A vida humana tem um valor sagrado. Por isso, o patrão deve tratar bem o seu empregado e esse, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas com um outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois como o apóstolo Pedro disse, Paulo também disse, né? Paulo fala que não tem diferença diante de Deus, nem macho, nem fêmea, nem judeu, nem gentil, nem cita, nem bárbaro, né? Nem grego. E Pedro diz aqui em Atos 10:34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Bem, finalmente, a oferta do altar e a desavença. A oferta do altar. Em Mateus capítulo 5, versículo 23-24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um faça um exame, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de mágoa, de ira, de tristeza, de rancor. Não pode. Então quem ama a Deus, mas odeia seu irmão, ele vai cair numa mentira, né? É mentiroso, né? Quem fala que ama a Deus e está aí brigando com tudo e com todos, né? Então, para o israelita, para o judeu ofertar, isso era um ato sagrado, né? Uma atitude de reconhecer a bondade, a grandeza de Deus. Até hoje é assim. Quando você leva uma oferta no culto, você está sinalizando para Deus que Ele é dono, que você é grato, que você coopera para a obra de Deus. Tá? Então você sinaliza esses elementos. Então é por isso que é um ato sagrado, por isso que faz parte do culto a oferta. Nesse sentido, o Senhor Jesus valoriza esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não reconciliar com o irmão. Então, cabe ressaltar que o verbo grego reconciliar é o dialasso, que significa o quê? Mudar de mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Então, ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma única vez, aqui no versículo 24 de Mateus 5. Portanto, o ensinamento do nosso Senhor Jesus é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o Senhor. É a base
do ensinamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. 3.2, evitando a desgraça. Então, os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, que antecedem, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 falam sobre adoração. Já o 25 e 26 diz respeito a um processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos, da falta de comunhão entre os irmãos. E nos versículos 25 e 26, nosso Senhor Jesus enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos antes da necessidade do tribunal ou de um árbitro humano. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, ela pagava o último quadrantes, do latim. Significa quadrante, né? A quarta parte. A menor moeda de cobre romana, valendo cerca de um quarto de um centavo, seria mais ou menos isso. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos um bom testemunho. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 e 5. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? É claro que essa sociedade não tinha a estrutura que temos hoje, da justiça civil. Não era como hoje. Hoje é uma outra sociedade. Então, obviamente, era muito estranho uma demanda que poderia ser resolvida pelo pastor da igreja ou por uma autoridade da igreja e levar para o juiz e provocar o juiz, né? O juízo do mundo. Claro que hoje a gente vê que há uma certa diferença, né? Porque as demandas que os irmãos levam para o juiz hoje são questões relacionadas ao emprego, à propriedade, né, a um automóvel, a um acidente. Então é uma outra realidade, que nós estamos falando de outros tipos de demandas que o próprio pastor poderia arbitrar. Tá? E para nós fecharmos, como servos de Cristo que vivem as veredas do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras, ações venham ferir, magoar, machucar o próximo. E nem podemos deixar que certas disputas acabem levando a um tipo de situação de perda de comunhão. E infelizmente isso às vezes acontece. A pessoa tinha tanta comunhão com o outro, contratou para fazer uma parede, a pessoa faz a parede tudo torta, meu Deus do céu. E depois não quer arrumar. Aí você pede para o pastor vai, explica, não adianta, a pessoa Tem gente, irmão, que não adianta. Aí a pessoa, coitada, vai ficar com prejuízo. Difícil, né? Você contrata pedreiro para arrumar a sua casa, você já paga, imprudente, né, coitado? Paga 50%. Aí a pessoa não aparece mais. Aí você vai falar para o pastor vai chamar a pessoa, não, pastor, faz aquela choradeira. Você vai fazer o quê? Aí tem a justiça civil. Tem a justiça civil, irmão. Porque você foi falar com o pastor, ele que não obedeceu, né? Não quis obedecer a orientação do pastor. Tem jeito, irmão. Tá? Agora a pessoa, coitadinha, vai sofrer um prejuízo econômico, achando que não pode levar na justiça. Falei para o pastor, já está resolvido. Tudo bem, se você quiser, pode fazer isso também. Mas você não deve, em hipótese alguma, sofrer de prejuízo econômico, porque nós vivemos uma sociedade de direitos. A sociedade que nós vivemos é o Estado democrático de direito. Se você lesou alguém, você tem que ressarcir. Tá? Então são coisas diferentes. Agora, é claro, se é uma coisa ali, a pessoa se fala uma coisa que não devia, já vou levar na justiça. Não, irmão. Vamos conversar com o pastor vai chamar, vai tentar reconciliar, né? Assuntos domésticos. Agora, qualquer coisinha que a pessoa já quer ir na justiça, tem gente assim, irmão. Qualquer coisinha, vou chamar o advogado. Teve uma irmãzinha, tadinha, tão fraquinha da cabeça, que ela falou que ia chamar o juiz porque a igreja não estava cuidando dos direitos dos idosos.
Coitado, na cabeça dela, a igreja era obrigada a cuidar dela. Não, a igreja cuida, ajuda, mas é a família que tem que cuidar. Está lá na Bíblia, irmão. O apóstolo Paulo fala lá. Se você lê ali Timóteo, segundo Timóteo, ele fala que a família deve cuidar do idoso para que não seja pesado para a igreja. Agora, a pessoa não tem relacionamento com o filho, nem com o irmão, nem com ninguém, e acha que vai querer dizer que a igreja tem que ser responsável. Mas você não tem família? Tem. Então sua família cuida de você. Agora quer jogar nas costas da igreja? Quer dizer, a pessoa não tem discernimento, irmão, não conhece a Bíblia. É fácil, né? Aí não cuida bem da família, nunca teve bom relacionamento. Depois acho que a igreja tem que cuidar disso. Não, senhor, irmão. Agora, claro, você pega uma senhora viúva, não tem filho, não tem irmão, não tem ninguém, a igreja acolhe. Muitas vezes a igreja tem cuidado de pessoas assim. Quantas pessoas? Agora a pessoa tem família, mas é que meu filho não gosta de mim, não estou bem com meu filho. Sim, mas aí você tem que a Bíblia está falando. Vai lá conversar, pede perdão, pede para o pastor fazer uma visita, tentar resolver o conflito familiar. Agora uma mãe que não tem relacionamento com o filho, e um filho também que não tem relacionamento com ele, e aí a culpa vai jogar as coisas nas costas da igreja. Você vê, olha que falta de discernimento, né? Muito bem, então considerações finais. Como servos de Cristo que vivemos a verdade do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nós não podemos permitir isso em hipótese alguma, né? E é o caso de desavenças, desentendimentos, essas coisas aí, irmão, nós não podemos deixar em hipótese alguma, mas em hipótese alguma que essas coisas venham de alguma maneira trazer prejuízos espirituais. Não pode. É o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. E também a Bíblia diz, se possível, tenha paz com todos. Se possível, né? Porque tem situação que só Deus na causa, né, irmão? Tem situações que realmente, que eu chamo de exceção, né? Então, na regra geral, seguir a paz com todos. Por isso que é ser possível, né? Muito bem. Você pode acessar o meu site, é o www.professoralberto.com.br. Lá você vai encontrar, além da lição, você vai encontrar também os slides de PowerPoint. E também você vai ter a oportunidade de encontrar em Word toda essa lição. E eu peço para você compartilhar EBD-Professor Alberto. Curta o YouTube, compartilhe no Facebook. É bênção. É uma conversa que a gente tem preparando, é uma aula preparatória para professores da Escola Bíblica Dominical. E eu quero convidar você que queira visitar Israel. Dá tempo, eu sei que já estamos entrando no mês de maio, mas dá tempo de você fazer parte dessa excursão, porque vai ser em 2023. Se Deus permitir, na segunda quinzena de novembro. Então, divide em várias vezes, mas faça essa viagem. São $3.390, tudo incluso, 9 dias, exceto o almoço. O resto tudo pago, viagem de avião, viagem terrestre, os locais que a gente vai visitar, café da manhã e jantar. Então faça parte dessa nossa caravana, vai ser bênção. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.